Nos raios da luz noturna, uma deusa desceu do céu segurando uma esfera mágica brilhante em suas mãos. Os estudantes ficaram paralisados de espanto. Ao verem aquilo, sentiram-se ao mesmo tempo animados e assustados. A deusa olhou para baixo e pairou sobre toda a superfície da terra, enquanto os garotos apavorados não conseguiam acreditar no que viam com seus próprios olhos, sem entender o que estava acontecendo ao seu redor. Então, algo completamente inacreditável aconteceu. Todos os celulares das crianças pararam de funcionar. Eles foram desligados e não mostravam nenhum sinal de vida. Os garotos não compreendiam como era possível que o chão estivesse coberto por uma densa nuvem. Isso contrariava todas as leis da física. A deusa tinha asas reais em suas costas, de onde penas caíam lentamente. Ela parecia um anjo descendo dos céus. A figura celestial tentou acalmar seus jovens amigos, explicando que o mundo paralelo de fantasia estava em perigo, pois o rei demônio havia renascido. Agora, todos estavam sob ameaça, e os garotos precisavam se unir. Ela os convocou para ajudá-la. A deusa queria desesperadamente salvar Fantasia, mas sabia que não conseguiria sozinha. Todos ali reunidos também precisariam se esforçar para restaurar a paz. Os jovens ficaram extremamente surpresos, e ao mesmo tempo, encantados ao descobrir que o mundo paralelo realmente existia e que poderiam acabar indo para lá. Eles precisariam esperar um pouco, e então se encontrariam em um incrível templo, branco como a neve. Um fiel guardião da deusa deveria guiá-los até esse templo. Há muito tempo, esse guardião rezava mentalmente, voltando-se para seus patronos e cumprindo todas as suas ordens. A deusa lhes daria apoio, ajudando-os moral e fisicamente. Eles não estariam sozinhos em suas dificuldades e poderiam se adaptar ao novo mundo. Foi então que um dos estudantes levantou a mão. Ele queria perguntar algo à etérea beleza. Ela não se opôs a responder qualquer pergunta que eles tivessem. Hanu perguntou se ali funcionava como em um jogo, com diferentes níveis, batalhas incríveis contra monstros e janelas de habilidades. A deusa acenou afirmativamente. Isso deixou Ocon incrivelmente feliz, mas ele e seu colega de classe também tinham uma dúvida. Se esse mundo era como um romance de fantasia, haveria príncipes e dragões? A figura celestial respondeu que sim, que isso também existia ali. Ao ouvirem isso, uma das garotas pensou que as aventuras naquele lugar realmente pareciam empolgantes. Outros colegas também tinham muitas perguntas. A deusa os ouviu pacientemente e permitiu que todos perguntassem o que desejassem. Troy quis saber se, caso um deles se tornasse o mais forte, corajoso e destemido na luta, ele seria considerado um herói. No entanto, a deusa respondeu que todos os participantes da batalha contribuiriam para o resultado final, e por isso, todos poderiam ser considerados heróis. Com uma condição: as forças de cada um seriam diferentes, e isso faria muita diferença. Para se tornarem heróis, precisariam ganhar reconhecimento e o patrocínio dos deuses de fantasia. Essa ideia realmente cativou Choi Goma, que ficou inspirado com essa possibilidade. A deusa percebeu que ele era bastante confiante, corajoso e destemido, e gostou muito disso. Outros membros do grupo notaram que a beleza celestial tratava Choi Gangman de maneira diferente dos demais, destacando-o significativamente. Então, Yubora também decidiu esclarecer algumas coisas com a deusa. Ela levantou a mão e foi autorizada a fazer sua pergunta. A jovem explicou que era a líder da turma e, portanto, responsável por seus colegas. O ser celestial sorriu e disse que estava ouvindo atentamente o que Yubora queria saber. A líder resumiu os acontecimentos, afirmando que já havia entendido que Fantasia estava em perigo e que a deusa realmente precisava da ajuda dos jovens. No entanto, havia questões não resolvidas. Ela estava preocupada com o fato de que seus colegas não podiam ligar para casa para avisar seus familiares e professores que estavam bem. A deusa não soube responder a essa questão. Infelizmente, na realidade, não havia como entrar em contato com os parentes a partir de outra dimensão. Yubora então quis saber em mais detalhes quando eles poderiam voltar para casa. Por alguns segundos, a deusa permaneceu em silêncio, pensando na melhor forma de contar às crianças sobre seu futuro. Então, sorrindo, explicou que se eles cumprissem todas as tarefas, os deuses que se tornariam seus patronos atenderiam a qualquer desejo deles, incluindo enviá-los de volta para casa, caso quisessem. Interrompendo-se uns aos outros, os garotos continuaram levantando as mãos e gritando que também tinham perguntas. Havia muito barulho e confusão ao redor da deusa. Gritos das crianças vinham de todas as direções. Todos queriam ser notados e ter a chance de falar. No entanto, a beleza celestial continuava ouvindo a todos com calma, permitindo que todos falassem. No fim, os garotos descobriram tudo o que queriam saber. Houve uma pausa, e ninguém mais parecia ter perguntas.
exceto Kang Han, que permaneceu, em silêncio, distante do grupo. Ele não gostava daquela agitação nem da ideia de estar longe de casa, lutando contra inimigos poderosos. Reunindo coragem, o garoto finalmente levantou a mão e pediu para falar com a deusa. Ela graciosamente permitiu que ele se expressasse e disse que o estava ouvindo atentamente. Mas Kang Han não queria fazer perguntas. Ele apenas pediu para ser enviado de volta à Terra. A deusa ficou visivelmente desapontada. Ela abaixou os olhos, pensativa, mas logo voltou a sorrir. Ela disse que já havia explicado tudo o que precisava. Havia uma missão a ser cumprida, e para isso, os deuses atenderiam qualquer desejo dos jovens. Mas Kang Han não gostou dessa resposta. Ele não queria o título de herói, nem desejava arriscar sua vida. Tudo o que queria era voltar para casa, para sua terra natal. No entanto, a deusa não demonstrava pressa em continuar aquele diálogo, o que fez Kang Han perceber que ela não era capaz de atender ao seu pedido. Depois de um tempo, a beleza celestial respondeu que tudo era possível, mas antes de conceder seu desejo, perguntou ao jovem: "O mundo, do qual depende tanta coisa, está agora em grande perigo. Então, por que você está disposto a abandonar tudo e não lutar por sua salvação, apenas para voltar à sua vida comum? Afinal, todos realmente precisam da ajuda de vocês agora." Ela então acrescentou: "Você tem certeza de que, ao voltar para casa, sua consciência não o atormentará?" Kang Han-su hesitou. Ele disse que nunca poderia ser chamado de herói, nem mesmo em sua própria família, onde sempre causava problemas e preocupava seus parentes. Como ele poderia salvar um mundo inteiro? Nesse momento, Yubora olhou para ele, sem entender como ele podia pensar assim. A deusa também observou o jovem, confusa, sem dizer uma palavra. Após cerca de 1 minuto, ela se virou para ele e, com um olhar sério, perguntou seu nome. Então, inclinou-se, tocou seu rosto suavemente e ouviu-o dizer: "Kang Han", o nome que seus pais escolheram com tanto carinho para ele. Shan Memon então declarou que aqueles que tivessem medo e não quisessem ser corajosos deveriam se manifestar. O resto dos garotos olhou para Kang Han com desaprovação, mas reconheceram que não podiam forçar ninguém a salvar o mundo. Kang Han sentiu-se desconfortável com aqueles olhares de reprovação, mas seu desejo de voltar para casa era mais forte. Ele ficou sozinho ao lado da deusa, pronto para partir. Ela perguntou se mais alguém queria acompanhá-lo, mas não houve mais voluntários. Por fim, a beleza celestial se virou para Kang Han e declarou, majestosamente, que ele não tinha lugar entre os heróis e que deveria partir. O garoto então se dirigiu ao portal. Kang Han foi atingido por uma corrente de ar e pôde ouvir os gritos dos garotos que o seguiam. Eles queriam que o jovem mandasse lembranças aos seus parentes. Outros pedidos também podiam ser ouvidos. Finalmente, ao se virar, o rapaz disse a si mesmo que havia entendido tudo e transmitiria todas as mensagens com sarcasmo. Acrescentando que os garotos eram completamente desrespeitosos, ele começou a se dissolver nas dimensões, atravessando a escuridão e o desconhecido. Kang Han decidiu que chegaria primeiro à Terra e definitivamente encontraria todos lá. Descendo pelo céu, ele gradualmente se viu no meio de uma floresta densa, pisando no chão. Ele olhou para cima. Finalmente, sentiu o solo sob seus pés. Era uma sensação estranhamente familiar. O jovem começou a olhar ao redor, sem entender onde estava, tentando mentalmente traçar uma rota e descobrir para que lado ficava a escola. Atrás dele, ouviu um movimento. Ao se virar, Kang Han quis perguntar a essas pessoas onde ficava a saída da floresta, mas então percebeu que ao seu lado estavam criaturas completamente diferentes, nada parecidas com humanos comuns da Terra. Ele se deparou com o olhar venenoso e feroz de um lobisomem, seus sorrisos malignos simbolizando uma recepção nada amigável. Os monstros claramente não estavam de bom humor, suas intenções eram óbvias e nada boas para o rapaz. Uma criatura maligna de olhar vazio, que lembrava vagamente um elfo, avançou em direção a Kang Han. O garoto ficou apavorado com aquelas criaturas. Ele congelou, sem saber se deveria fugir ou tentar se defender em combate. Enquanto isso, os monstros grunhiam maldições contra a deusa, claramente não a mencionando com boas intenções. No momento seguinte, eles se lançaram sobre o jovem. Pelo aspecto deles, era evidente que estavam terrivelmente famintos e prontos para devorá-lo imediatamente. Ele correu com todas as suas forças, sem olhar para trás. Do alto, a magnífica cidade sagrada de Proa era visível. Um feixe luminoso se aproximava da cidade, descendo cada vez mais rápido. A cúpula brilhante se conectou ao enorme e majestoso templo localizado na cidade. Todos os jovens heróis corajosos haviam se reunido naquele fluxo de energia. Ao descerem ao chão, começaram a abrir os olhos lentamente, pois,
Durante a viagem não conseguiam enxergar o que acontecia ao redor. Eles ouviram uma voz amigável os cumprimentando. Os jovens amigos foram recebidos por uma pessoa de confiança da deusa, que os aguardava ansiosamente e estava feliz que finalmente tivessem chegado. Os garotos olharam fixamente para as pessoas que estavam reunidas ali, pois ao lado da pessoa, de confiança da deusa, havia várias outras criaturas estranhas. De repente, o olhar da jovem caiu sobre um rapaz que estava atrás deles. Ele era muito bonito e sorria gentilmente. Eles pensaram que ele era um príncipe. A pessoa de confiança iniciou seu discurso. Ela se apresentou dizendo que era uma serva do templo. O jovem se curvou profundamente diante dos garotos e disse seu nome: Alice, mestre da espada. Ele afirmou que era uma grande honra conhecer os heróis. Quando as garotas ouviram isso, gritaram de alegria, muito felizes por ver um príncipe de verdade. Então, duas criadas que estavam no castelo se aproximaram. A chefe dos servos do templo perguntou onde estava a princesa e por que ainda não havia aparecido. As criadas se entreolharam. De repente, a porta se abriu e uma princesa vestida inteiramente de rosa apareceu no limiar. Ela se desculpou pelo atraso, explicando que havia exagerado um pouco no dia anterior e acabou dormindo demais. Os garotos congelaram de surpresa, sem esperar uma declaração tão franca, e o ministro do templo comentou que certos detalhes poderiam ter sido omitidos. A princesa ainda tentou se justificar. Ela queria se aproximar dos garotos, mas suas pernas começaram a tropeçar. Todos que estavam ali observaram enquanto a garota caía. Aconteceu tão de repente que ninguém teve tempo de reagir. A princesa gritou alto de dor e frustração, e sentada no chão, tentou se explicar. Ela comentou que nunca havia caído antes, mas que desta vez escorregou porque a superfície era muito lisa. Os garotos olharam surpresos para a princesa. Era inesperado para eles que alguém da realeza se comportasse daquela maneira. Isso divertiu um pouco os convidados reunidos, e eles concluíram que ela era uma garota bastante simpática. Ela se apresentou como Athena, a arquimaga. A serva do templo acrescentou que a princesa e o príncipe eram figuras muito influentes naquela terra e sempre apoiariam os jovens heróis. Um fino e transparente painel apareceu diante de Hanu. Ele ficou muito feliz e imediatamente entendeu o que era aquilo e como usá-lo. Os garotos perceberam que, com essa ferramenta, poderiam acompanhar todo o seu progresso nas batalhas até o momento. Hanu começou a examinar cuidadosamente o que estava escrito na tela, mas não conseguiu entender tudo. Ele pressionou um botão com hesitação para obter mais informações sobre o herói sob sua tutela. O rapaz leu que suas principais habilidades incluíam a capacidade de traduzir automaticamente línguas desconhecidas, o que era muito útil. No entanto, ele não compreendia totalmente a frase sobre um conjunto significativo de pontos para certas conquistas. Troigman pensou que tinha concorrentes demais, pois todos tinham padrinhos idênticos. Então, ele se voltou para a santa do templo e perguntou o que precisava fazer para obter um padrinho divino. A funcionária do templo elogiou sua pergunta e explicou que bastava agradar aos deuses. No entanto, cada deus tinha pedidos diferentes, e seus desejos não eram sempre os mesmos. Os garotos começaram a notar que estavam recebendo mensagens com informações sobre o que os deuses queriam. Então, a sacerdotisa do templo observou que, embora cada deus tivesse suas próprias preferências, todos eles compartilhavam o mesmo objetivo: derrotar o rei demônio. Choi Gang-man considerou essa resposta satisfatória, mas nem todos os garotos concordaram. A sacerdotisa desejou-lhes boa sorte, lembrando-os de que os deuses estavam observando, mas que isso não duraria para sempre. De repente, um dos alunos levantou a mão e perguntou o que aconteceria com aqueles que não conseguissem a aprovação dos deuses. A santa respondeu friamente que não se preocupava nem um pouco com esse tipo de lixo. Os garotos se entreolharam. Eles realmente não gostaram dessa resposta, mas não havia mais como voltar atrás. 4 deles eram os mais corajosos. Eles esperavam ansiosamente por aventuras incríveis e estavam prontos para lutar pela segurança e pela fantasia. Enquanto isso, na floresta densa, o som da respiração ofegante e dos passos rápidos de Kang Han-su correndo podia ser ouvido. Ele disparava o mais rápido que podia, sem olhar para trás, fugindo das criaturas malignas, esperando que pudesse se esconder e não ser alcançado. Mas ele tropeçou em algo e caiu no chão de maneira inesperada. Tentando se levantar, agarrou-se ao tronco grosso de uma árvore próxima. Ele havia ferido gravemente a perna. A dor era terrível, e ele se arrependeu de não ter feito mais exercícios, pois poderia ter corrido mais rápido. De repente, um forte fluxo de ar se aproximou. Por um triz, o jovem conseguiu saltar para trás a tempo. Quando a névoa se dissipou,
Kang Han-su viu que se tratava de uma enorme lança com uma ponta de metal assustadora. Ao se virar, percebeu que os monstros haviam o alcançado. Eles discutiam entre si sobre quem ficaria com aquele pedaço suculento de carne humana. Agora, ele compreendia claramente que tais criaturas não podiam existir na Terra. Mas suspeitas começaram a crescer dentro dele. Finalmente, Hans percebeu que a deusa nunca teve a intenção de enviá-lo a lugar algum. Ela simplesmente o enganou. O rapaz ficou de costas para o monstro sedento de sangue e cheio de ódio, pensando freneticamente em como agir corretamente e sair daquele lugar vivo e ileso. Ele não conseguia encontrar uma solução. O medo era visível em seu olhar e seus pensamentos estavam tão confusos que não lhe davam a oportunidade de pensar em uma saída. Mas então, enquanto corria, Khan teve um insight. Se de fato a fantasia era um mundo paralelo onde milagres e transformações mágicas existiam, então ele também poderia ser salvo com a ajuda de um feitiço ou superpoderes. De repente, uma tela fina e transparente apareceu diante de seus olhos. Era uma janela de status, onde estava escrito o nome Ka-Han, alinhado com as palavras patrocínio, maldição e destino. Ao analisar tudo com atenção, o jovem não entendeu por que a palavra herói aparecia na linha da maldição. Ele notou que possuía uma espécie de trunfo, a habilidade de traduzir automaticamente os idiomas de raças paralelas. Mas, à medida que passava por testes, o crescimento de pontos diminuía drasticamente. Era assim que a deusa havia decidido puni-lo, com zelo especial, preparando armadilhas e desgraças, enquanto criaturas malignas o atacavam. Han pensou freneticamente e decidiu usar sua habilidade de tradução para tentar negociar. No segundo seguinte, virou-se e pediu às criaturas que resolvessem tudo com uma conversa pacífica. Elas ficaram surpresas. Olharam umas para as outras em choque. Claramente não esperavam tal abordagem de Kang Han, e ele se alegrou ao ver seu plano funcionando, mas não por muito tempo. Os monstros riram e sugeriram que conversassem depois do jantar, pois estavam famintos. Aquilo foi a gota d'água. O jovem não sabia mais o que fazer. A única saída que enxergava era continuar fugindo, mas suas forças o abandonavam a cada passo. Despediu-se mentalmente de sua família. Se seu destino era virar almoço de feras, que assim fosse. Mas então, ouviu um som vindo de trás de uma árvore. Kang Han-su olhou com mais atenção, sem conseguir entender o que era. De repente, uma flecha perfurou sua perna. O sangue jorrou, e a dor insuportável tomou conta de seu corpo. Ao olhar em volta, percebeu algo. Nas copas das árvores havia outras criaturas, elfos e fadas, todos armados com arcos e flechas. E eles estavam hostis. Uma das fadas mirou nos monstros que tentavam devorar o exausto jovem. Kang Han se perguntava como tudo aquilo era possível. Por que tantas provações recaíam sobre ele? Enquanto isso, as criaturas sedentas de sangue se distraíam com as fadas. Agora queriam devorá-las também. Era uma brecha. Aproveitando-se da briga entre selvagens, o jovem começou a se arrastar para longe. Quando o perigo passou, sentou-se encostado numa árvore, sem saber o que fazer. Talvez orar? Pedir ajuda a algum deus? Mas acreditava que tudo era culpa da deusa que o lançara naquele lugar. Então, melhor morrer do que rezar para ela. Essa conclusão o entristeceu profundamente. Ele gritou de dor, sem notar que uma silhueta o observava por trás da árvore. Khan jamais imaginaria quem era. Sentado, com a perna ferida, monstros já começavam a se reunir ao redor. Culpava a deusa por tudo aquilo, por estar à beira da morte. Afugentou a ideia de orar. Isso não o salvaria. Decidiu morrer com dignidade, sem implorar a divindades. Mas então, sentiu algo se mover, perto dele. Mal conseguia perceber o que era, mas era sua última esperança. Com dificuldade, murmurou um pedido de socorro. O deus que o observava se espantou. Precisava esclarecer algumas coisas. Viu o desespero, as lágrimas, o medo. Kang Han-su apenas pediu para ser salvo, já alheio à realidade. Subitamente, ouviu uma pergunta clara. Por que está aqui sozinho? Seus olhos se encheram de raiva. Quis culpar a maldita deusa por jogá-lo naquele bosque e abandoná-lo, mas se conteve. Mordeu a língua, apertou os dentes, resistindo à dor. Manteve-se calado. Afinal, se aquela voz fosse mesmo divina, provavelmente era aliada da deusa. Não podia confiar. A dor era insuportável. Implorou por ajuda mais uma vez, sem resposta. Kang Han imaginou que talvez outro deus pudesse ajudá-lo. Mas então, a voz disse que não havia outros deuses ali, apenas ele. O jovem refletiu. Pensou que talvez fosse Asa, e se alegrou com a ausência de outras divindades. O espírito, porém, se surpreendeu. Nunca ouvira esse nome. Kang Han-su se arrependeu de tê-lo dito. Tentou disfarçar. Pensou rápido. Disse que Asa significava lobo solitário que vaga pelo deserto. O espírito gostou do nome, e o jovem suspirou aliviado, orgulhoso da própria criatividade.
A divindade aceitou o nome. Disse que ele também vagava sozinho, como um lobo, no deserto. Kang Han-su se animou, esperando por ajuda, mas o deus parecia mais interessado em fazer perguntas. E Kang Han respondeu. Disse que Asa era uma abreviação de outsider. Lembrou-se de como seus colegas zombavam, dizendo que eram Isa, insiders, e zombavam dos Asas. Irado, respondeu afirmativamente. Então, ouviu a história do deus exilado, que todos os seus companheiros foram enviados ao serviço, mas ele ficou para trás. O deus pensava, hesitante, se deveria ajudar o jovem ou deixá-lo ser devorado por monstros. O rapaz estava fraco, suplicou pela compaixão do espírito, dizendo que Asas devem ajudar uns aos outros. Sabia que estava falando bobagens, criando tudo na hora, pois na prática, um outsider não tem amigos. Mas o deus não se ofendeu com isso. Ele disse que não deixaria um Asa morrer. Flutuou no ar. Um brilho intenso surgiu em sua mão, iluminando tudo. O feixe atingiu a perna de Kang Han, que gritou de surpresa. A flecha se desfez em pó, como se nunca tivesse existido. A dor cessou. Ele se sentia leve. A ferida havia sumido. Kang Han-su ficou imensamente grato. Agora tinha certeza de que aquele espírito era, de fato, um deus, pois o curou num piscar de olhos. Ao olhar para a tela, viu algo surpreendente. O nome Asa, que havia inventado às pressas, agora aparecia como o nome do patrono. Estava selado. Han agora seria Asa para sempre, pois o deus deixou claro que só salvaria o lobo solitário. Atrás dele, as bestas voltavam. A dor na perna começava a retornar. Mas agora ele pensava, talvez não fosse tão ruim assim estar do lado de um deus, mesmo com a maldição sobre si. Ele não entendia completamente esse espírito, mas conseguia ouvir claramente os monstros. Kang Han-su tentou fugir novamente. Correu o máximo que pôde, sem querer virar presa. As criaturas o perseguiam, furiosas. Ele ouvia suas vozes, monstruosas, mas não desistia. Ainda tentava negociar, mesmo sem forças para continuar correndo. O jovem pediu que eles o escutassem, mas eles não tinham a menor intenção de conversar. Aqueles monstros sedentos por sangue estavam famintos demais. De repente, caiu a ficha no rapaz. Ele se lembrou das palavras escritas na tela transparente, que diziam que ele podia reiniciar qualquer um de seus estados, exceto a morte. Kang Han percebeu que podia controlar facilmente sua condição, então se livrou da fadiga e sentiu uma onda de energia infinita. Assim, o jovem correu muito rápido pela estrada. Ele nem percebeu que os monstros ao longe já estavam exaustos e pararam para recuperar o fôlego. Uma lança foi lançada atrás dele. Eles não pretendiam desistir de forma alguma. Queriam alcançar Kang Han-su custasse o que custasse. E embora o rapaz corresse muito rápido, a lança flamejante ainda o alcançou e atingiu o alvo. Mas o surpreendente é que ele continuou correndo. A arma não o tocou. Ele era intransponível. Os monstros gritavam atrás dele, tentando alcançá-lo e detê-lo a todo custo, mas todas as tentativas foram em vão. Suas pernas não sentiam cansaço e seu corpo não sentia feridas ou dor. Agora, a força que lhe foi concedida servia para ajudá-lo, e por mais que as forças do mal tentassem alcançá-lo e devorá-lo, elas não conseguiam. Khan ficou maravilhado com aquela sorte adquirida e agradeceu sinceramente ao seu patrono por aquele dom. Além de não sentir mais cansaço, o rapaz percebeu que estava surpreendentemente calmo, mesmo diante de uma situação tão difícil. Ele estava tão tranquilo e calculista que chegou a parar e se preparar para uma batalha feroz. No entanto, naquela situação, isso era impossível. Então o rapaz continuou correndo e chegou a uma montanha íngreme, questionando se deveria pular. Ele se perguntou se seu estado seria reiniciado e se conseguiria sobreviver à queda. No chão, havia um cervo morto que também havia caído do penhasco. Isso era um claro sinal de que tal altura não dava chance alguma de sobrevivência. Han-su ficou furioso com Deus, pois pensava que nesse caso, ele poderia ao menos lhe dar asas. Nesse momento, os monstros do mal já estavam se aproximando. Seus gritos eram claramente audíveis. O rapaz se virou e percebeu que eles estavam muito próximos. Agora, o jovem estava à beira de um penhasco íngreme. Havia monstros atrás dele e o abismo à sua frente. Ele estava completamente decepcionado com seu Deus. Era um dilema difícil, e o rapaz não sabia o que decidir. Não queria morrer, e tinha medo de agir. Kang Han, voltando-se para a multidão enfurecida de monstros, disse que tinha uma ótima proposta para eles. Eles precisavam aceitar ouvi-la. Então, após uma pausa, Khan disse que quem o pegasse primeiro ganharia as partes mais saborosas dele. De pé na beira do penhasco, o jovem disse aos monstros que eles podiam fazer diferente, em vez de o dividirem em pedaços.
Afinal, quem o pegasse primeiro ficaria com aquele pedaço suculento de carne humana por inteiro. Havia coragem em seus olhos. E embora por dentro estivesse apavorado, ele decidiu correr um risco sério. As feras arreganharam os dentes de excitação. Não se importavam em ganhar o pedaço mais delicioso. Começaram a discutir entre si com toda a força, pois cada um estava faminto. Os monstros começaram a agarrar Kang Han pelo pescoço. O rapaz se sentiu completamente desconfortável com aqueles toques. Todos os animais reunidos se lançaram sobre ele furiosamente, discutindo entre si e tentando se superar naquela confusão. Era difícil distinguir qualquer coisa. Ele se esquivava como podia, mas a multidão era mais forte. Os animais não perceberam que tinham chegado bem à beira do penhasco. Estavam ocupados demais brigando e não viram o que acontecia ao redor. Em resposta, Khan também agarrou as peles daqueles selvagens. Ele tinha seu próprio plano de ação. O medo havia sumido. Só restava a luta desesperada pela vida. O jovem entendeu que havia apenas uma maneira de derrotar os criminosos. O rapaz se jogou, e todos os monstros que estavam por perto e brigavam por um pedaço de sua carne caíram com ele. Eles gritavam e despencavam. Estavam apavorados e não entendiam por que Kang Han pulou do penhasco. Os monstros selvagens achavam que o rapaz era algum tipo de louco, sem compreender ainda o que os esperava no fim da queda. Aquela bola de corpos, em que as terríveis bestas estavam reunidas, finalmente despencou. Um estrondo foi ouvido e uma nuvem espessa de poeira se ergueu ao redor. O rapaz tentou abrir os olhos aos poucos. Viu o céu azul e uma árvore verde acima dele. Ao longe, os gritos dos selvagens podiam ser ouvidos. Eles ainda discutiam e chamavam Kang Han-su de maluco. O jovem tentou entender sua condição, se estava vivo ou já morto. Julgando pelos gritos e pela presença dos monstros malignos ao seu redor, Khan concluiu que provavelmente havia sobrevivido. Agora, na queda, era surpreendentemente fácil continuar vivo sem fazer qualquer esforço. No entanto, o rapaz ficou frustrado ao perceber que os monstros também tinham sobrevivido, e alguns deles ainda gritavam. Khan viu uma tela com o nome de um dos selvagens, deitado não muito longe, com uma enorme bola na mão. O rapaz ficou surpreso ao ver que havia um traço ao lado da palavra patrocínio, mas mesmo sem ele, a besta conseguiu sobreviver. Portanto, o jovem concluiu que aquela criatura possuía a habilidade de sobreviver por ter um nível de desenvolvimento mais alto, como em um jogo. Mas isso também dava certas vantagens a Kang Han-su. O rapaz decidiu que, se matasse aquele monstro agora, ganharia muitos pontos. Havia duas formas de se tornar mais forte: aumentar seu nível ou conseguir patrocínio. Em um enorme salão, um servo do templo, de pé em um círculo com os alunos, explicava as condições de como poderiam ganhar mais pontos em batalhas ao matar oponentes de status mais elevado. Mas Han não queria se esforçar demais e achava que seria mais fácil simplesmente receber o patrocínio dos deuses. Nesse momento, Troy Ganman estava decidido. Ele pediu mentalmente aos deuses que lhe concedessem proteção, pois acreditava ser exatamente o que eles procuravam. No entanto, o atendente do templo disse que não bastava apenas receber o patrocínio dos deuses, pois eles teriam a oportunidade de observar os filhos constantemente. Uma das alunas levantou a mão para fazer uma pergunta. A garota perguntou se os deuses iriam observá-los o tempo todo. A resposta a assustou, pois os santos disseram que os deuses realmente os observavam sempre, até durante o banho e no banheiro. O servo ainda repreendeu as crianças, lembrando que os deuses não tinham pensamentos vulgares como os humanos. E para confirmar essas palavras, uma voz foi ouvida, alertando que os estudantes não deveriam se preocupar com isso. O espírito do vento garantiu aos garotos que, na verdade, os deuses são como o ar, imperceptíveis no espaço. Mas Chamimon adorava ser o centro das atenções. Então, nessa situação, ela decidiu que quanto mais se mostrasse, mais rápido os deuses a notariam e lhe concederiam seu patrocínio. Esse pensamento agradou um dos deuses. Ele apreciou a garota, e isso a deixou muito feliz. Perto dela, uma esfera transparente apareceu do nada e brilhou com uma luz intensa. Em seguida, a esfera se transformou em uma tela fina, onde estavam escritos o nome da garota e o nome de seu patrono. Descobriu-se que ela agradava ao deus do encanto. Chamian não podia estar mais feliz com isso. Seus colegas a olharam com inveja, querendo saber como ela conseguiu um patrono tão rapidamente. Um dos adolescentes perguntou como ser tão encantadora poderia ajudar a matar e lutar contra um demônio maligno. Mas, de repente,
Um aroma sutil e agradável se espalhou por todo o castelo, envolvendo a todos com sua embriaguez. Acontece que esse era o superpoder de Han Mian, graças ao qual ela podia comandar facilmente o sexo oposto, intoxicando-os com seu perfume. Ao notar isso, o santo disse que as garotas precisavam parar de espalhar todo tipo de cheiro, pois isso afetava negativamente os que estavam ao redor. No entanto, a jovem não sabia como parar. Ela ainda não sabia como desligar sua habilidade. O funcionário do templo ficou desconfiado porque os cheiros e o estilo de comunicação de Chami não agradavam a outra deusa chamada Condenação. A garota estava tão inspirada com seu novo poder que não percebeu como algumas mudanças estavam ocorrendo em seu status. Note que na linha onde se menciona a maldição, o nome de outro deus apareceu. Chamé ficou um tanto confusa, sem entender como o herói poderia estar amaldiçoado. Então, a santa explicou calmamente que existem deuses que não apenas apadrinham, mas também amaldiçoam. Se não gostam de um herói, isso pode acontecer. Mas a serva não teve tempo de contar isso antes porque planejava contar apenas agora. De repente, a garota sentiu um toque ardente e forte em suas costas, e sem conseguir se controlar, gritou muito alto de tanta dor. Ela percebeu que tinha sido arrogante demais e que não deveria ter agido daquela forma. Jong-yeon pediu para que parassem de machucá-la, e quando a dor finalmente diminuiu, a santa ressaltou que a garota deveria lembrar constantemente quem estava observando-a. Ela também acrescentou que agora seria impossível se livrar da maldição e do apadrinhamento a cada novo nível. Eles só ficariam mais fortes. Isso deixou Chamé muito abalada, pois mesmo no nível mais baixo, a dor da maldição era insuportável. Imagine nos níveis mais altos. Mas a princesa assegurou à garota que ela não deveria desistir, pois a cada novo passo, o apadrinhamento também aumentaria. Portanto, não deveria se abalar ou desanimar. Não havia motivo para isso. Enquanto isso, Khan, tendo derrotado seu inimigo, ficou surpreso por sua força não ter aumentado. Afinal, o oponente era muito mais forte e de nível mais alto, mas isso não afetou em nada seu status. Talvez fosse por causa da maldição imposta por Kong Han, ou talvez fosse apenas um processo complicado de evolução. Ele se voltou para seu patrono, o lobo solitário, e perguntou sobre a situação, mas o espírito não sabia o que responder e não conseguia ensinar o jovem a entender essa informação. No caminho, o rapaz pensou que aquele deus não servia para nada além de dar apadrinhamento. Logo eles se cansaram de correr sem rumo, mesmo tendo percorrido uma boa distância. Khan Han percebeu que não sentia fome nem cansaço, mas a atividade estava entediando ele e o espírito. Então decidiram fazer outra coisa, mas não era tão fácil. Monstros sanguinários e sedentos de sangue apareceram novamente. Eles sentiram o cheiro de um humano. O patrono desejou boa sorte a Kang Han-su e esperava que o garoto morresse da forma menos dolorosa possível. Esse apoio deixou o jovem muito irritado, e ele pensou que se Deus estivesse por perto lhe daria uma lição por tais palavras. Os animais farejaram o cheiro humano e queriam encontrá-lo rápido entre as densas árvores. Sentiram cheiro de sangue, mas não viam o rapaz. Ele estava escondido atrás de uma árvore, segurando um punhal afiado, pronto para atacar a qualquer momento. Os monstros famintos se aproximavam. Eles eram hostis e emitiam um rosnado penetrante. Os selvagens farejavam carne e achavam que o garoto estava por perto. No entanto, estavam um pouco perdidos, sem saber exatamente onde procurar. Escondido atrás da árvore, Kang Han pensou que aquela floresta estava cheia de canibais sedentos por sangue. Ele segurava com firmeza seu troféu, um punhal chamado Cortador de Carne da Lua Azul, tirado do monstro derrotado. Kang Han-su revirou os olhos de irritação ao ouvir que seu patrono já havia rezado por seu descanso eterno. De repente, uma ideia brilhante surgiu em sua mente, e ele pegou uma corda. O espírito o olhou surpreso, sem entender o que o jovem queria fazer. Kang Han-su escondeu sua arma sob as roupas, amarrando-a na calça. Ele amarrou uma enorme pedra pesada na outra ponta da corda e lançou um olhar furioso aos inimigos. Os selvagens não entenderam o que estava acontecendo. Estavam confusos, olhando ao redor para saber de onde vinha a voz. Mas o jovem saiu de seu esconderijo, segurando a corda que girava sobre sua cabeça. Agora os canibais viram Kang Han e o observaram surpresos, um tanto desconcertados com sua ousadia. A corda girava acima de sua cabeça e ele a girava com mais força. No final, percebeu que essa atividade consumia muita energia. A pedra era muito mais pesada do que ele imaginava. A cada volta, sentia-se sendo arrastado pela força do giro. Mas então, recordou-se do conhecimento sobre um poder de proteção que poderia restaurar qualquer condição. Ele respirou fundo e sentiu suas habilidades se restabelecendo. Quando recuperou suas forças, sentiu que podia fazer muito mais.
O tremor nas pernas e a dificuldade para respirar haviam desaparecido. Por fim, teve uma epifania. Entendeu como usar adequadamente o apadrinhamento. Afinal, o mais importante era não morrer instantaneamente. O resto podia ser contornado com habilidades em combate. Ele entendeu que podia lutar até o limite, mas os selvagens achavam que o garoto não duraria muito e que logo se cansaria de girar a corda com a pedra. Lâminas afiadas começaram a chover de todos os lados. Ele se defendia, meio atordoado. Já não conseguia mais usar a arma com a corda. Era doloroso demais. Os monstros comemoraram a vitória, prontos para agarrá-lo e despedaçá-lo, mas comemoraram cedo demais. Kang Han-su estava apenas se escondendo, recuperando sua energia. No momento certo, os canibais sentiram um golpe doloroso e atordoante de uma pedra em suas cabeças. Finalmente, as bestas foram derrotadas, e o jovem ficou em pé no meio de um círculo de inimigos exaustos e caídos. Kang Han-su estava orgulhoso de sua façanha, e o espírito que o apadrinhava finalmente subiu sua nota. De repente, um dos monstros tentou se levantar e gritou algo. O jovem ordenou que ficasse parado se não quisesse repetir a luta. Perguntou onde poderia haver humanos, e ergueu ameaçadoramente a corda sobre o monstro. Mesmo achando que ele poderia mentir, o canibal apontou para uma direção dizendo que havia pessoas por lá. Decidindo confirmar isso depois com outros, o rapaz perguntou a que raça pertenciam os monstros. O canibal hesitou, sem saber o que responder. Após ser ameaçado de novo, disse que pertenciam à raça Gnoll e pediu para ser solto, já que havia respondido tudo. Kang-su riu maliciosamente e disse que não pretendia machucá-lo, e na mesma hora, desferiu um golpe esmagador com a pedra na cabeça do canibal. Afinal, prometeu que não causaria dor, mas nunca disse que o deixaria vivo. O espírito então disse que aquelas criaturas pertenciam à antiga raça dos Gnolls. O jovem respondeu que descobriu isso sozinho, e comentou que os Gnolls que ele via nos jogos eram bem mais fofos que os que o atacaram. O deus patrono comentou que os filhotes desses animais são bem mais bonitinhos. O jovem agradeceu sarcasticamente por essa valiosa informação, enquanto se perguntava por que seu nível continuava o mesmo após tantas vitórias. Enquanto isso, o templo estava completamente preparado para os combates. Treinos estavam marcados para o dia seguinte. O príncipe disse que seria responsável pelas aulas de esgrima, e a princesa supervisionaria a magia do herói. Os adolescentes podiam escolher um dos dois tipos. Choi Gangman perguntou se era possível escolher os dois, esgrima e magia ao mesmo tempo, e recebeu uma resposta afirmativa. De repente, outro jovem fez uma pergunta. Hano queria saber se era possível não ir a nenhuma das aulas. Tendo recebido permissão para isso, ficou muito feliz por poder matar a aula. Choi Gi-man olhou para seu colega com desprezo no olhar. O príncipe perguntou a Hano se o herói tinha mais alguma pergunta. Ele respondeu negativamente. Entre os alunos, era perceptível a presença de outro espírito. Era o deus da frivolidade, que havia encontrado seu pretendente. Tarde da noite, Hano refletia sobre como não era natural que alguém tão especial como ele se envolvesse em treinamentos. Ele fora criado para coisas mais importantes. Imaginava-se na companhia das belezas do mundo, desfrutando da vida e recebendo todos os benefícios. Isso era melhor do que participar de treinamentos entediantes e realizar tarefas sem graça. Na manhã seguinte, o príncipe anunciou que estava pronto para aceitar qualquer um que quisesse aprender esgrima, mas os adolescentes estavam um pouco confusos, pois a princesa não apareceu para a aula da manhã, nem reuniu seus alunos para ensiná-los magia. O príncipe assegurou aos presentes que ela provavelmente chegaria em breve, pois era bastante responsável. Até a princesa aparecer, sugeriu que todos que quisessem poderiam esperar ali mesmo. Os jovens começaram a conversar entre si sobre como passaram a noite e reclamaram das ausências de qualquer conforto ao qual estavam acostumados. De repente, Hanu, ao verificar seu status, percebeu que tinha um novo patrono chamado Singularidade. Estudando cuidadosamente a informação, o jovem ficou completamente encantado com o que descobriu. Agora, ele tinha um superpoder único, que apenas ele podia sentir naquele momento. Os outros jovens presentes olhavam com reprovação para Hano, que se achava importante, mesmo estando no mesmo nível de conhecimento que todos os outros. Então, Hano desceu as escadas para explorar novos lugares, pois mesmo ele poderia, com esforço e dedicação, tornar-se rival do personagem principal. Só era necessário um esforço específico para isso. O rapaz caminhava pelas ruas da cidade. O grande templo de Progans estava cercado por moradores locais. Finalmente, ele chegou à Praça de Kahan. Ao ver o local, percebeu que havia chegado exatamente onde precisava. Subiu na varanda, pronto para descer e iniciar suas incríveis aventuras. O jovem tocou o portão de madeira com a mão, pretendendo abri-lo e entrar. Era a guilda dos mercenários, e foi ali que Hanu esperava encontrar os contatos mais úteis
para si. Os sujeitos de aparência assustadora cumprimentaram o rapaz, mas seus olhares eram bastante severos ao perceberem que ele estava ali pela primeira vez. A líder estava sentada à mesa, com uma revista grossa e uma caneta nas mãos. Após cumprimentar o rapaz, perguntou por que ele visitava aquele lugar. Com importância, o jovem disse que queria se inscrever e se tornar um mercenário. Afinal, era uma estratégia infalível para um herói que queria sair ileso, sem sujar as mãos. Contudo, o rapaz, que não esperava por isso, ouviu que era jovem demais e que não poderia frequentar aquele lugar ou assumir tarefas sérias. Uma das garotas presentes disse com raiva que Hano estava dizendo bobagens e deveria voltar imediatamente para casa. Afinal, ela já vira muitos garotos corajosos morrerem cumprindo as missões a eles atribuídas. Kahan pensou que isso era efeito do patrono, no contexto do crescimento do personagem principal. O rapaz olhou atentamente para a garota, como se voasse em seus pensamentos. Ela perguntou se ele a estava ouvindo, mas o jovem apenas fitava sua arma embanhada que brilhava com o metal amarelo. Achava que ela não era apenas uma mercenária, mas uma garota de sangue nobre, talvez uma princesa ou filha de algum aristocrata. Agora entendia que esse era o efeito do patrono, a singularidade que ele possuía. O jovem então declarou que não pretendia voltar. Ele havia tomado sua decisão e se tornaria um mercenário. E se ela estava tão preocupada com ele, que o acompanhasse. Em seguida, acrescentou que julgar pelas aparências não era algo bom, pois elas podiam enganar. O rapaz ainda a desarmou ao insinuar que ela mesma já havia sido vítima de julgamentos injustos baseados na aparência. E pelo fato de que ela ficou alguns momentos em silêncio, rangendo os dentes sem saber o que responder, ele concluiu que estava certo. De repente, o olhar dela ficou mais suave, embora ainda silenciosa. Ela olhou diretamente para Hano e, por fim, admitiu que ele tinha razão, e o jovem se alegrou. Ele não tinha dúvidas do seu sucesso. Então, arrogantemente, o rapaz disse que não podia contar tudo naquele momento, mas os presentes deveriam acreditar que ele era o escolhido. Hano admitiu para si mesmo que em sua vida terrena, jamais conseguiria sequer se aproximar de uma garota tão bonita. Mas ali, isso aconteceu sem dificuldades, porque ele era um herói. A garota queria provas. Perguntou que tipo de superpoderes ele possuía. O rapaz respondeu que se tratava das correções do protagonista principal, o que fez a mulher que anotava as informações dar uma leve risada. Enquanto isso, no meio da floresta densa, monstros derrotados jaziam inconscientes. O próximo canibal que o rapaz interrogou disse que a vila não estava a oeste. Na verdade, era muito longe dali. A besta considerava Kang Han um oponente forte e afirmou que não queria mentir para alguém que estava vencendo. O rapaz agradeceu pela valiosa informação e, com um único golpe, derrubou o monstro no chão. Ele sabia que aquelas palavras eram uma completa mentira e que o canibal estava tentando enganar Kang Zu de propósito. Afinal, a maioria das criaturas que ele havia interrogado disse que a vila ficava no oeste. Agora, Kang Zu se pegou pensando que havia dominado suas habilidades. Há pouco tempo, ele era a presa, e agora havia se tornado o caçador. De fato, esse era um talento oculto que o rapaz só havia descoberto recentemente. Afinal, sem a ajuda do patrono e os superpoderes que surgiram disso, ele teria conseguido muito pouco. Durante o duelo, ele sofreu muitos ferimentos mortais, mas também conquistou força e paz, coisas que não se obtêm sem o apoio de um deus. Nesse momento, o jovem conseguiu respirar aliviado e, sem dar atenção às roupas rasgadas, finalmente olhou ao redor, refletindo sobre quão distante estava a vila dos moradores locais. Mas o espírito não compartilhava do sentimento de Kang Han-su, murmurando, descontente, que aquilo era uma pena. O rapaz notou que provavelmente estavam esperando sua morte, mas isso dificilmente aconteceria. O deus respondeu que não se importava com o destino do rapaz, nem para onde ele iria. Kang disse que o espírito era frio demais para ser um patrono. O jovem se virou ao ouvir um farfalhar atrás de si. Seriam as hienas malignas de novo? Para seu grande desgosto, percebeu que sim, um canibal estava vindo em sua direção. O rapaz agarrou a arma com firmeza e, sem pensar duas vezes, desferiu um golpe esmagador contra o inimigo. O inimigo caiu ao chão, derrotado. Talvez agora, os monstros parassem de atrapalhar o caminho. Kang Han-su estava cercado pelas demais hienas próximas, que saíam de trás das árvores. De novo, havia muitas delas. O jovem se preparou mais uma vez para uma batalha furiosa. Ele ergueu sua faca e a puxou com firmeza, girando a arma em um círculo. Acertou os canibais próximos e os feriu. O rapaz matou um grande número de inimigos. Era até difícil contá-los. Ele não entendia por que seu nível ainda permanecia o mesmo. Seu espírito sentiu uma certa ansiedade e começou a demonstrar inquietação. Eram vozes de uma raça amigável que não podiam ser traduzidas. Quem poderia ser agora? O jovem não sabia e olhou ao redor.